Hoje eu vim realizar um experimento sobre magnetismo terrestre. Eu me chamo Matheus Silva, sou do terceiro ano D e vim falar um pouquinho do experimento que acabamos de ver do magnetismo. O que eu quis dizer com experimento e uma forma de aprofundamento para a disciplina de física. Então, a minha intenção foi demonstrar o magnetismo da Terra. Através daquele círculo, deveríamos entender que ele era o planeta Terra e as camadas que foram formando em volta, o campo que foi formado em volta, é exatamente o campo magnético. Então, vamos entender o que eu quis fazer com o experimento. Bom, o experimento ele teve alguns objetivos propriamente ditos. Quais foram eles? Então, eu quis que a gente compreendesse as relações entre os polos norte e sul, quis demonstrar visualmente o campo magnético terrestre, entender os materiais que os ímãs se atraem. O ímã não foi atraído ali pelo ferro. Averiguar também a trajetória das linhas de campo em torno da esfera terrestre. E, através de tudo isso, quis inferir também o conceito de bússola para a gente entender exatamente essa relação entre os polos magnéticos e os polos geográficos, que existe aí uma certa diferença que a gente vai entender. Bom, agora que a gente já viu o experimento, já viu os objetivos, são breve e básica sobre o que aconteceu ali nesse experimento. Bom, conceito básico, a gente deve entender que eu tenho dois polos, tenho o polo sul e o polo norte, isso é básico. Tendo em mente isso, eu devo entender que polos iguais, polo norte com polo norte. Se eu conectar dois ímãs, polo norte com polo norte, eles vão se repelir, eles se repelem. E polo sul com polo norte, eles se atraem. Isso é básico. A gente pode imaginar naquele conceito de carga elétrica pra gente entender melhor. Bom, dando continuidade, a ideia era a gente imaginar que aquilo era a Terra, exatamente para a gente entender que existe um magnetismo terrestre. Mas como funciona esse magnetismo terrestre? Então, tem exatamente um magnetismo por volta da nossa Terra, isso é exatamente o que não deixa a luz do Sol penetrar na gente tão fortemente, a incidência solar. E como que eu devo entender isso? Então, eu devo imaginar a Terra como se fosse um imã grande. Então, aquela Terra lá, aquela força magnética que foi formada em volta dela com a limalha de ferro, eu devo entender que a Terra é como se ela fosse um imã gigante. E no ímã não tem um polo sul e um polo norte? Então, na Terra, eu tenho um polo sul e um polo norte magnético. Devo entender que eu tenho esse polo sul e polo norte magnético. E eu devo entender também o seguinte, se eu tenho um polo sul magnético, por que no meu polo sul magnético eu tenho um polo norte geográfico? Como assim? É simples. Eu devo pensar no conceito de bússola. Então, isso pode confundir um pouquinho a gente, mas não é um conceito muito difícil. Então, se eu pensar no conceito de bússola, para minha bússola apontar para o polo norte geográfico, ela precisa ser atraída. E se eu colocar uma bússola exatamente no ímã, ela vai ser atraída por quem? Se eu quiser para o polo norte geográfico, ela vai ser atraída exatamente por um polo sul magnético. Então, para minha bússola, se eu querer, para minha bússola apontar para o lado norte, ela precisa ser atraída. Mas ela vai ser atraída como? Ela vai ser atraída por um polo sul magnético. Então, se eu tenho o polo norte magnético, ela precisa ser atraída por um polo como? Um polo sul geográfico. Então, é ao contrário, é só a gente imaginar esse conceito ao contrário. Se eu tenho um polo norte geográfico, eu preciso ser atraído por um polo sul magnético. Se eu tenho um polo sul geográfico, eu preciso ser atraído por um polo
norte magnético. É um conceito básico e é fundamental a gente entender isso, entender esses dois conceitos, entender essa propriedade do ímã, que eles se repelem, se atraem, entender essa propriedade do magnetismo terrestre, entender essa função da bússola e ó, show. É isso que eu quis trazer com esse experimento, espero que tenham gostado, quem assistir. Muito obrigado.